Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui, sabe aonde? Em Tiradentes, Minas Gerais. De frente aqui à Igreja Matriz de Tiradentes, no Centro Histórico de Tiradentes. Sabe para falar sobre o quê? Sobre ele, sobre Tiradentes, o mito da construção deste personagem histórico. Vemos junto, roda a vinheta, Zavo Lima, História Vida. Fala galera, estou aqui em Tiradentes, nessa cidade fantástica, cidade histórica aqui da região de Minas Gerais, né, para a gente poder então aí falar um pouquinho sobre a história do personagem que dá nome à cidade. A cidade aqui então chamada de Tiradentes. Antes da gente falar um pouquinho da cidade, vamos falar um pouquinho sobre Tiradentes. Tiradentes, ou melhor, Joaquim José da Silva Xavier, que foi aí, durante o século XVIII, um personagem que se envolveu com um dos movimentos mais conhecidos da história do Brasil, no período colonial, dentro das chamadas revoltas emancipatórias, dentre elas a chamada Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, então, aconteceu aqui na região de Ouro Preto, próximo aqui de Tiradentes, também teve desenrolar aqui na cidade de Tiradentes também, né, algumas reuniões, né, foram feitas por aqui, e isso então, né, coloca a cidade nesse rol do contexto da Inconfidência Mineira. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nasceu em 12 de 11 de 1746 e morreu, né, em 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro. Ele nasceu aqui próximo das regiões, por isso que é um pleiteio, né, sobre o seu nascimento, aqui na cidade de Tiradentes, né, próximo de Tiradentes, não havia essa região, né, é a região aqui da chamada São João del Rei, ou que era chamado como a região do Rio das Mortes, né, era muito confuso o que era essa região, mas uma fazenda chamada Fazenda Pombal, que é provavelmente próximo daqui da região de Tiradentes, entre Tiradentes e a região de São João del Rei, onde nasceu, né, o Joaquim José da Silva Xavier. Bom, ele fez sua carreira dentro do exército, ele era um alferes, mas também tinha esse ofício conhecido aí como o tirar dentes, no caso aí dentista, mas também era estancieiro, tinha pequenas posses. Dentro da lógica dos Inconfidentes, todo mundo coloca ele como, ele era o mais pobre dos Inconfidentes. Ele era o mais pobre deles, mas não era uma pessoa pobre, né? Ele tinha aí suas posses, tá? Tiradentes, então, pessoal, fez a sua carreira também no Rio de Janeiro, e também tem uma relação com o Rio de Janeiro e com a região aqui de Ouro Preto. Né? Lá então, onde houve então a chamada, esse movimento conspiratório chamado de Inconfidência Mineira, Tiradentes foi então aí visto como um dos líderes. Ele não era um dos líderes, mas era aí uma das cabeças chaves do movimento, principalmente na articulação, a ideia de poder falar sobre a revolta. Aliás, vai ter o vídeo lá em Ouro Preto falando sobre a Inconfidência Mineira, especificamente na Praça Tiradentes. Bom, a ideia então de que depois de descoberto o movimento, todos foram presos, né, todos os conspiradores foram presos. Tiradentes foi visto aí como um dos cabeças do movimento, muito em partes por ele ter aceitado para si a paixão da revolta, né? Nesse ponto, pessoal, esse ilustrador, né, muito conhecido, né, o Kennedy Maxwell, que faz um livro muito interessante chamado A Devassa, da Devassa, porque Devassa era o nome dado para todo o processo judicial que ia então incidir sobre aqueles criminosos que estavam sediciando, que estavam fazendo uma conspiração contra a coroa. E caiu sobre Tiradentes a pena capital, a morte, ou seja, o enforcamento, que seria então feito lá no Rio de Janeiro. Ele foi mandado para o Rio de Janeiro para ser enforcado como a pena capital, né? Morto no Rio de Janeiro, a sua casa em Ouro Preto foi destruída, salgada para que nada lá nascesse. Foi uma conspiração contra a coroa. Muitos historiadores colocam que ele não conseguiu fugir das acusações, principalmente pelo fato do seu ofício de Tiradentes, de dentista. Ele falava muito sobre o movimento, ele divulgava o movimento, e havia muitas testemunhas que acabaram então colocando sobre ele o peso, né, de ser um dos divulgadores do movimento. Tá morto no Rio de Janeiro, encerrada essa história, Tiradentes seria apenas mais uma figura esquecida,
quando se fala então de que nós vivíamos uma monarquia lá em Portugal. No caso, quem reinava em Portugal nesse momento era Dona Maria I, né, a mãe de Dom João, que é da família de Bragança. Vindo depois da família real portuguesa para o Brasil, lá em 1808, Dom João VI é coroado aqui no Brasil como rei, perpetuando a dinastia de Bragança aqui no Brasil. E depois Dom Pedro I e Dom Pedro II, todos eles da dinastia de Bragança. Então, de 1792, da morte de Tiradentes, até o início do republicanismo, você tem um esquecimento dessa história. Você tem a ideia de que o Tiradentes foi apenas um criminoso que morreu enforcado durante o período da mineração. Porém, durante o processo da década de 70 do século XIX, você tem a construção do mito do Tiradentes. Por quê? Porque os republicanos estavam buscando uma imagem, uma figura de um primeiro movimento republicano do Brasil. E, teoricamente, o primeiro movimento republicano do Brasil é justamente a Inconfidência Mineira, que pregava a ideia de republicanismo. E aí, então, você tem um resgate histórico da figura de Tiradentes. Muitas imagens foram pintadas, feitas, colocadas em cima de Tiradentes para que ele fosse visto como Marte, ainda mais que a Igreja Católica estava rompendo com o segundo reinado lá no final do segundo reinado. Então você tem a construção da imagem do mito do Tiradentes. Por isso que você vê imagens de Tiradentes com barba comprida, cabelos compridos, com a corda no pescoço, parecendo Jesus. Isso é uma metáfora, isso é uma construção. Até porque os prisioneiros raspavam a cabeça por conta do piolho, que era uma praga muito grande nas cadeias. Então o Tiradentes provavelmente não estava com aquele cabelo comprido, né? E nem muito menos com aquela barba comprida. Bom, isso mostra então, pessoal, a sobreposição de história, ou a construção da imagem do mito. Os republicanos então trazem a imagem de Tiradentes para colocar ele como o cara que morreu pelo primeiro movimento republicano do Brasil. E então o movimento republicano no final do século XIX transforma a ideia do Tiradentes, daquele criminoso contra a coroa, do sedicioso, do conspirador da Inconfidência Mineira, para o herói republicano. Em 1889, quando é proclamada a República, você tem então a ideia da transformação da ideia de um criminoso a ser o herói nacional, né? Tiradentes, hoje, pessoal, é considerado patrono cívico do Brasil, patrono cívico das polícias militares e das polícias civis, né? E visto como esse grande herói nacional, né? A cidade aqui, no caso de Tiradentes, recebe esse nome, muda realmente esse nome em 1889, justamente quando começa a República. Bom, falando aqui especificamente sobre esse local, pessoal, nós estamos aqui então na Igreja Matriz da cidade de Tiradentes, um monumento histórico, a Igreja Matriz de Santo Antônio, do século XVIII. A igreja se confunde com a própria construção aqui da cidade de Tiradentes, né? A igreja foi erigida a partir de 1702, uma primeira capela, logo quando começou os primeiros colonos virem para cá, para a região atrás do Ouro, e nesse ponto então construíram uma capela nesta região aqui em homenagem a Santo Antônio. A fachada dessa igreja, então, foi construída pelo famoso Aleijadinho, né? Arquiteto e escultor Antônio Francisco Lisboa. Isso marca muito a herança colonial presente aqui nesta igreja, principalmente a construção barroca lá dentro é riquíssima. Nós não estamos podendo entrar dentro da igreja hoje porque está fechada, mas lá dentro é riquíssimo de obras aí do barroco brasileiro. Isso marca a ideia dessa igreja ser o ponto central, né? Aqui numa vista alta da cidade de Tiradentes. Lembrando, tá, pessoal, que a cidade de Tiradentes, então, né, como a gente viu, nessa construção do mito, né, dessa ideia da formação de Tiradentes, né, houve então esse nome, né, para a região onde teoricamente Tiradentes tinha nascido, né. Inicialmente, o primeiro nome aqui dessa região foi Arraial da Ponta do Morro de Santo Antônio. Em 1718 passou a ser chamado de Vila de São José. Vila de São José passou a ser chamado de São José del Rei. Em 1789 passou a ser chamado então de Tiradentes, depois da proclamação da República. Beleza? E lembrando, tá, pessoal, que Tiradentes é um feriado nacional, né? Todo mundo conhece, dia 21 de abril, a partir, então, do governo militar, né? Com o decreto do presidente Castelo Branco, de 1965, a gente passa, então, a fazer o feriado nacional de Tiradentes. Bom, pessoal, história vida. Curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Estamos aqui em Tiradentes para falar, então, obviamente, sobre o mito da construção desse herói nacional chamado Tiradentes. Tamo junto, valeu, tchau, tchau.